Beleza, pessoal. Então, as aulas passadas têm sido os exercícios, né? Tivemos algumas que foram exercícios seguidos, incluindo a semana passada, né? Que eu não estava bem, estava com problema de saúde. E aí acabei passando um trabalho para vocês, e aí fiquei de passar, né? Preposições de tempo, que foi o que nós iniciamos aula sobre preposições 2 ou 3 semanas atrás, né, antes da semana tecnológica. E a gente falou de preposições de lugar, né? Então falamos sobre essas preposições, in, on, at, com relação a lugar. Mas essas preposições, elas também se aplicam, né, com relação ao tempo. Tá? Então, dependendo do que você quer falar, né, se é um horário, se é um dia, se é um mês, se é uma estação do ano, até um conceito que é diferente, né, em inglês para português é um período de tempo de feriados, né, ou uma temporada, que a gente fala assim, que envolve alguns feriados, como o Natal, por exemplo. A gente tem aplicação de preposições de tempo diferentes. Por que eu escolhi, né, essas matérias? Assim, elas são mais básicas, né, mas por que eu delimitei essas, escolhi essas aqui? Porque é diferente do português, né? Como a gente viu antes, no português, as nossas preposições, elas são mais... nós temos menos preposições, né? Elas mudam muito pouco, né? Então, é o nosso no, na, em, né? E é muito mais fácil de aplicar, porque praticamente para tudo nós usamos essas preposições, e a única diferença, né, que muda com relação ao gênero da sentença que você quer apresentar, né? Então, no carro e na casa. Agora, para o inglês, não, né? Isso muda dependendo do objeto, dependendo do tempo, tá? Então, eu vou ver se eu consigo fazer uma tabelinha aqui, espero que vocês estejam conseguindo ver o slide, porque eu não estou vendo nenhum de vocês aqui no chat. Inclusive, né? Deixa eu ver se muda alguma coisa aqui. Tá. Eu vou fazer uma tabela. Então, preposições de tempo, né? Time, vamos colocar aqui. Positions of time. In, on, at. De novo, né? Só que dessa vez eu vou tirar aqui e vamos fazer uma tabelinha. Uma tabela de 2 espaços por 4 de altura. Então, aí depois eu disponibilizo esse slide para vocês lá no sistema, tá? Quem abriu o sistema já, ou deu uma olhada lá, pessoal, tem já alguns exercícios sobre preposições de tempo, tá? Só que eles não vão contar para os nossos pontos, né? Então, são exercícios só para vocês darem uma reforçada, né, no conteúdo dessa aula. Aí vocês podem acessar lá e fazer. Então, vou deixar aqui uma tabela explicativa, né? Que são, qual é a preposição at, a preposição in e a preposição on, e categoria de tempo, tá? Eu acho, deixa eu ver aqui. Vou colocar tanto, acho que em português quanto em inglês a descrição. Tá? Então, quando que a gente vai usar at? Quando for se referir a horário, tá? Então, do relógio, clock times. Então, por exemplo, eu quero falar, vai ser 3h45 da tarde. Você falaria at 3:45 p.m. Então, 3h45. O que mais? Isso é horário exato do dia.
exact times of day. Então, nós temos aqui em português, meio-dia, meia-noite. Né? Então, por exemplo, né? At noon, at midnight. Né? Então, vai sempre ser usado at. Vejam, isso é a regra, né, pessoal? Tem que ser seguido. O problema aqui que eu falo em comparação com o português, que nós não temos uma diferença, é que isso é decorado. Né? Então, a gente fala, às 14 horas. Né? Ou, às vezes, nem usa preposição. Né? Meia-noite. Já em inglês, a gente tem que decorar essas preposições, porque elas são bem diferentes do português. O que mais? Você vai falar sobre noite em geral, tá? Então, vou até colocar aqui night. Então, se você quer falar, é de noite, né? Ou é à noite. Você vai falar at night. Também é at. E aí, o que eu tinha comentado sobre feriados, né? Então, períodos do feriado, né? Seriam holiday periods. Qual que é a diferença, né? Que nós temos o dia exato do feriado. Tá? Então, por exemplo, do Natal. Né? Então, o dia 25 de dezembro é o dia do Natal. Mas, né, quando você fala Natal, em geral, o inglês compreende toda essa temporada de Natal, quando o pessoal começa a colocar decoração, né, começa a se pensar nisso, né, veicular propaganda em televisão, de lojas e vendas, etc. É o período todo do Natal. Então, quando a gente vai usar, né, eu vou colocar exemplos no próximo slide ali, que só estou colocando a explicação. Então, tudo que envolve esse período todo do Natal, por exemplo, a gente colocaria at Christmas, tá? Ou at Christmas time, que é o período todo do Natal. A pessoa sabe que você está se referindo, né, a um contexto geral, a um período mais longo do que só o dia. Tá? E a gente já vai ver qual das preposições a gente usa quando vamos falar sobre o dia do Natal. Tá? Beleza. Preposição in, month, para meses. Então, June, August, né? We are now in November. In November, né? Então, todos os meses. In. Anos. Tá? Então, years. Então, se você vai falar um ano, e daí até é interessante, né? Falar sobre a pronúncia da data, né? Quando estamos falando o número, né? Então você quer falar 1994. Em português, para diferenciar ano simplesmente do número, a gente precisa do contexto. Né? Então, é claro, né? Pela nossa prática do dia a dia, se você falar em 1994, é em 1994. Usamos a preposição de tempo para indicar esse período. Né? Agora, se você fala, né, foi 1994, né, o sentido pode ficar dúbio, né? Pode ir para qualquer um dos lados. Você pode ter, está falando do ano, você pode estar falando, né, que o valor de algo foi esse, né, 1994. Em inglês, a maneira que você vai pronunciar, a maneira que você vai falar um número relacionado ao ano, ela muda. Tá? E a gente já fala sobre isso. Vamos chegar lá. Mas quando vai se referir a um ano, nós vamos usar a preposição in. Tá? Então, por exemplo, in 1950. Ou você pode falar da década também. Então, décadas. Decades. Centuries. Então, vai falar nos anos 90, né? In the 90s. Também com in. Para a gente está falando de centenários, né? Então, no in the 14th century, né? Para os anos 1400. Né?
também vai ser usado in. O que mais? Aí, sempre que for referir, né? Amanhã, tarde e noite. Tá? Então, vejam que é o único que difere do night. Que night é at night. De todos esses outros períodos que nós falamos, né? Morning, afternoon and evening, nós vamos usar in, tá? Então, às vezes pode confundir. Mas é só o night que muda, o resto é tudo in, tá? Que mais? Estações do ano, né? Então, seasons. Verão, primavera, outono e inverno. Tá? In the winter, in the summer, in the autumn. Então, em inglês também tem uma diferença, né? Eu vou colocar as temporadas lá, as estações do ano. Ali que nós temos dois tipos, duas palavras para usar para falar outono. Tá? Beleza. É isso, né? Como quando você quer se referir a uma era também. Né? Então, por exemplo, na Renascença, né? No que mais? Na Idade Média, né? A Idade Medieval, você falaria in the Renaissance, né? Ou in medieval times, na época medieval. Tudo com in. E, né? Vejam que eu falei sobre preposição de lugar na aula passada, e essa, na questão da preposição para o tempo, tem mais coisa para decorar, né? Bem mais. Com relação ao on, né? Então, nós vamos falar com relação a dias, ou para dias. On Tuesday, on Monday, on Wednesday, tá? Que são os dias da semana. Datas. Você vai se referir a uma data específica. Por exemplo, o dia hoje. Hoje é 5 de novembro de 2020. Você falaria on November 5th, 2020. 2020. Aí você vai usar o on. Então, cuidado. Você vai referir ao mês apenas, in. Ao ano apenas, year, in. Agora, se você for falar a data completa, né, a data toda, vai usar on. O que mais? Aí aqui, né? Vejam, holiday, tá? Que muda, né, do período do feriado para o dia do feriado específico, tá? Então, se você fala assim, on Christmas Day, né, você vai usar on Christmas. Tá? Então, se a pessoa não falar se é o dia ou a véspera de Natal, né, então, por exemplo, Christmas Eve, que é a véspera do Natal, ou Christmas Day, que é o dia do Natal, ela falar só on Christmas, né, você tem que perguntar, pra saber, mas é Christmas Day ou Christmas Eve? Você está falando da véspera ou você está falando do dia do Natal? Porque se usar o on com a data festiva, está se referindo ao dia exato. Tá? Ou se ela fala, por exemplo, at Easter, né? Na Páscoa. É o período de Páscoa. Usou at, estou me referindo a todo aquele período, né, que envolve comemorações, ou inclusive, né, por parte do comércio mesmo. Né? Quando você vai falar, poxa, acho que todo mundo já falou isso uma vez na vida. Né? Você vai no mercado e começa a ver um monte de ovos de Páscoa pendurados, assim, uns 2 meses antes, você fala, nossa, já? Já estão vendendo ovo de Páscoa? Esse período que compreende o evento, né, essa temporada de Páscoa, vai ser usado at, mas no dia da Páscoa, on Easter Day. Tá? Beleza, isso serve também para Ano Novo, né? E aí eu coloco o exemplo lá daqui a pouco. Que mais? Bom, dias, pessoal, né, são usa on, né? Então on Monday, tá? Se você misturar o dia com
com período, né? Então, sexta-feira de manhã, sexta-feira à tarde, sexta-feira à noite. Tá? Como o dia vem primeiro, a preposição utilizada é on. Tá? Então, vou até colocar nesse sentido mesmo. Tá? Days mais morning, afternoon, evening, and night. Então você falaria on Friday morning, tá? Porque o dia vem primeiro, né? Como se fosse on Friday, tá? On Saturday, on Saturday evening, tá? Porque é o dia. Beleza. Aqui tem final de semana, né? Mas aí é a palavra em si, né? Weekend. Então, weekend é on weekends. Então, é nos finais de semana. Essa preposição também é on. Vamos colocar alguns exemplos aqui. Vou duplicar esse slide. Vou apagar essa tabela. Beleza. Diminuir um pouco essa fonte. Então, vamos fazer outra tabelinha. Tá mais organizado. Quantos exemplos aqui? Vamos colocar. Como é que tá bom? Eu já faço umas considerações também. Aqui. Beleza. Então, at, in e on. Examples. Então, at 5, vamos colocar outro horário. 2:32 p.m. Então, às 2:32 da tarde. At 2:32. Tá? Falou em horário do relógio, né? At. O que mais? At. Midday. Midnight. Então, esse tempo, hora exata, né? Quando você fala meio-dia, meia-noite, também é at. Mais. Sunset. At sunrise, por exemplo. Então, at dawn. At dusk. Então, aqui nós estamos se referindo ao período exato do dia, tá? Só que não tem o horário. Né? Então, sunset, pôr do sol, sunrise, né? O nascer do sol. Aí, dawn, né? Seria o alvorecer, o amanhecer também. Então, é aquele horário que está amanhecendo. E dusk também é o horário aí do crepúsculo, né? Quando o sol começa a se pôr. Tá? Então, seria mais ou menos, se é at sunrise, também vai ser at dawn. E se é at sunset, vai ser at dusk. Tá? É a hora que o sol está se pondo ou está nascendo. Ok. Próximo, falei do temporada de período, né, de feriado. Então, at Christmas, por que não está indo agora? At Christmas time. Então, Christmas time é o período que envolve o Natal todo. Então, você sabe que é aquela temporada, a temporada do evento de Natal.
em que as lojas estão decoradas, as casas, etc. Não é especificamente o dia do Natal ou a véspera do Natal. Night, então não pode esquecer, né, que é at night, sempre à noite. E também aqui, pessoal, para o horário, tá? Pode ser para horário cheio também. Falou em horário de relógio, tá? A gente usa at. Então, por exemplo, se for at 8, pode ser 8 o'clock, né? Sempre que a gente usa a expressão o'clock, é a mesma coisa que falar em ponto, né? Então, são 8 em ponto, né? Então, é 8 o'clock. At 8 o'clock. Tá? Preposição at. Beleza. Pro in, então. Meses, né? Então, in. January. February. March. Assim por diante. Tá? Então, para qualquer mês do ano. In November. In December. E aí, aqui para vocês praticarem, ver aí os meses do ano. O que mais? As estações do ano. Tá? Então, in the winter. In the summer. Daí tinha comentado com vocês, né, que outono pode se escrever de duas maneiras, tá? The autumn, tá? Porque isso é outono ou fall, tá? Fall, né? A palavra fall significa queda, né? É o verbo cair, né? To fall. E aí, acho que relacionado, né, com a queda das folhas das árvores. Acredito que é isso. É mais comum de se utilizar fall nos Estados Unidos, tá? No Reino Unido, pessoal, né, os britânicos, eles costumam usar autumn. E summer, winter, autumn, fall, spring. In the spring, primavera. Então, para todas as estações do ano, in. O que mais? Morning, afternoon e evening. Tá? Então, in the morning. Tá? In the afternoon, in the evening. Tá? Sempre in. Tá? Veja, pessoal, aqui é comum, tá? Ter uma dificuldade em decorar todas essas preposições. Tá? Então, isso eu acho que eu comentei com vocês na outra aula, que quem não é nativo, né, na língua em inglês se bate um pouco, quem usa a língua latina, porque é uma coisa que não é comum para nós, ter que pensar em qual preposição utilizar, dada a situação. Tá? Que mais? Período, né, do histórico, né, uma era, né, então, vamos ver, in the Renaissance, tá? Durante o período da Renascença, o período, aqui esse período que envolve lá a época medieval, né? Que mais dá para colocar aqui? In medieval times. Pensar algum outro, né? In the postmodern era, né? Então, o pós-modernismo, né? Quando a gente fala numa era, né, fechada, fala, essa era do modernismo, do pós-modernismo, né? No Brasil lá, barroco, né, por exemplo, sempre vai usar in, tá? É a preposição correta. Beleza, tá ficando maior do que eu gostaria que eu diminuir isso aqui. Vamos jogar isso aqui para cima. Beleza. O que mais? Décadas, né? Então, in the 50s. Tem uma rede de restaurantes que é conhecida, né? 50s. A década de 50. Tá? Então, seria década de 50, 60, por exemplo, 70, vai sempre ter esse apóstrofe S, está se referindo à década. Então, in the 50s, in the 60s, in the 70s, in the 80s. Não sei aí de vocês qual que é
a geração de vocês, né? A minha geração é entre os anos 80 e 90, né? Então, nasci na década de 80, mas vivi muito mais na década de 90, né? Então, the 90s. Beleza. Quando a gente vai se referir, né, a um centenário, né? Então, por exemplo, in the 17th century. Nós estamos se referindo àquele espaço de tempo, né? No século 17. Tá? Então, during the 17th century, tá? Também é a diferença, né? Um período que compreende aí 1601 até 1700. E, que mais? Para in. E o ano, né? Que eu falei que eu ia explicar aqui a diferença de leitura, né? Do ano para o número, né? Então, quando você fala assim, in, e coloca um número específico aqui, né? Okay. Se você for falar esse número, a gente fez uma aula lá, falou sobre números, né? Fiz algum de vocês lerem os números. Se você parar para ler só esse número, você vai falar 1965. Né? Então, é o número completo. Agora, quando a gente vai se referir a ano, a gente separa. Né? Lá na aula de número eu devo ter comentado também isso. Você lê em dezenas. Tá? Então, por exemplo, se eu quero falar ano, né? Aqui eu vou falar 1965. Tá? E aí a pessoa que está ouvindo, quando você está no meio de uma conversa, ela nem precisa de contexto, né? Porque quando você fala dessa maneira, já dá a noção, a impressão de que eu estou me manifestando sobre um ano. Tá? Então, in 1965. Tá? E vejam que a preposição de tempo ajuda para definir isso. Né? Porque se eu usei in, eu já estou me referindo a um espaço no tempo. Tá? Então, in 1965. In 2020. In 1859, sei lá, né? Então, qualquer data, você separa ela em dezenas, tá? E aí fica facinho de entender que é um ano. Beleza. Por último, on, né? Então, para dias, né? Então, on Monday, Tuesday, Wednesday. Vamos até caber mais uma linha aqui. Thursday, tá? Então, segunda, terça, quarta, quinta, tá? Friday, Saturday, Sunday, os dias da semana, todos on. Tá? Quando a gente vai falar uma data fechada, né? Então, a data de hoje, por exemplo, tá? Seria on, pode ser escrito assim, né? On November 5th, lembra do número cardinal, ordinal, né? Ou você pode colocar por escrito, on November 5th, 2020. Tá? Ou você também pode falar on the 5th November 2020. Tá? Aí a estrutura muda um pouquinho. A gente tem que usar aqui o artigo definido, né, para definir que é no quinto dia de novembro. Tá? Aqui é como se a gente falasse 5 de novembro de 2020, né? Só que a gente não tem os D aqui, né? 5 de novembro, 5 de novembro. Daqui vai direto. Tá? Já nessa outra estrutura gramatical, não. A gente tem que usar o artigo definido. Então, é no quinto dia de novembro de 2020. Tá? Beleza. Daí, né, com relação ao período de feriado, né, que a gente usa time, a gente usa at, perdão, para o dia em si, tá, nós vamos usar on, tá? Então, por exemplo, on Christmas Day, tá? Então é o dia do Natal, é dia 25 de dezembro, tá? Também pode ser usado para o Eve,
tá? Que é a véspera de Natal. Então, onde você vai passar a véspera de Natal, né? Uma coisa bem comum. Para Ano Novo também. Tá? Então, on New Year's Eve, tá? A véspera do Ano Novo. Tá? Também é utilizado on, que está se referindo ao dia específico. Tá? Então, se você falar para a pessoa, né? On Christmas, ela vai te perguntar, Christmas Day or Christmas Eve? No dia do Natal ou na véspera de Natal? Porque se você usou on, é um dia definido. Se você quer se referir à época fechada inteira, né, do Natal, por exemplo, aí você vai usar at. Tá? At Christmas. Então é o período inteiro. O que mais? Fim de semana, né? Então, on weekends. Essa é uma palavra fechada, não é uma regra, né, para decorar. Se a gente for falar de fim de semana, é on. Tá? Aí aquela questão que eu tinha falado, né, da mistura do dia com o período do dia, né? Então, on Saturday morning. Tá? A gente viu que morning, né, é usado com in the morning. Tá? Agora, se você colocou um dia usado com on, tá? Vai ser on aqui. Isso pode causar alguma confusão. Tá? E acho que basicamente é isso. Por aqui. Tá? Então, acho que é isso que tem que cuidar. Outro ponto interessante, tá? É com relação a usar observações aqui. Tá? Então, o tamanho ficou isso aqui, 32. Vamos deixar padrão, do mesmo tamanho. Então, para tomorrow, yesterday, next e last, não usamos preposições. Tá? Então, exemplos. Tá? Went to the car wash. Né? Então, fui lá no Lava Rápidos. Tá? Ontem, você quer dizer. Né? Então, tomorrow, amanhã. Yesterday, ontem. Next, próximo. Last, último. Tá? Então, você quer falar que você foi no Lava Rápido ontem. Tá? Vejam, isso denota tempo. Daí você pensa, se denota tempo, tem que usar uma preposição de tempo. Né? Você vai falar, went to the car wash, sei lá, on yesterday. Né? Não, isso aqui está errado, tá, pessoal? Não se usa. Tá? A pronúncia correta, aqui o correto, tá? É direto a palavra yesterday. Então, I went to the car wash yesterday. Tá? Sem utilizar preposição. Tá? Por exemplo, I went to my mother's house. E aí você vai colocar uma preposição para se referir, por exemplo, a última terça-feira. Né? Então, terça-feira passada, eu fui na casa da minha mãe. I went to my mother's house. Aí você pensa, né? Bom, preposição de tempo que eu vou falar, que é na terça-feira. Tá? Aí você fala na última terça. On last Tuesday. É dia da semana, né? Então usa on. Tá? Mas está errado esse on aqui. Tá? Não se usa com nenhum desses quatro aqui. Preposições. Tá? Então, I went to my mother's house last Tuesday. Tá? É direto assim mesmo. Ok. Então, tranquilo. Ainda, né? Então vejam, pessoal, né? Isso daqui, né? Queria que fosse mais, vamos dizer, divertido, interativo, né? De se aprender, mas ele é praticamente uma decoreba que você tem que fazer, né? Você tem que decorar essas preposições. À medida que o tempo vai passando e você vai se familiarizando com a linguagem,
você vai vendo que ela vai encaixando melhor, né? Você começa a ouvir alguma coisa, né? E se você escuta, por exemplo, in 5:45 p.m., fica esquisito. Sabe? Se você escuta tipo, o horário do relógio com in, você já começa a criar essa noção das preposições. Mas para começar, você tem que decorar e não tem problema errar, tá? Se você estiver conversando, né, com algum nativo aí na língua, eles vão reparar, né, o erro, às vezes vão te corrigir, mas eles vão entender o que vocês estão querendo dizer, tá? Mas é que às vezes um ou outro pode soar bem esquisito. Ainda que dentro dessas preposições de tempo, pessoal, tá? Nós temos algumas outras palavras, algumas outras questões. Eu vou colocar, gostando de fazer, tabela, né? Então, vamos fazer mais tabelinhas aqui. Deixa eu ver para a palavra. Aí dá para colocar mais ou menos o significado e talvez um exemplo. Aqui. A preposição. Também não são aquelas preposições comuns que nós vimos, tá? O uso dela, né? Vamos colocar aqui meaning, né? Significado, e por último um exemplo. Então, quero me referir a algo que aconteceu antes de alguma coisa, before, tá? Antes, tá? Mais e. E aí a gente pode colocar aqui algum exemplo. Então, before class, teacher waits for the students. Tá? É uma preposição de tempo, tá? Mas vejam que aqui a gente não está definindo nada, né? Não está definindo que quando for dia vai ser before, quando for período do dia, não, tá? Nada disso, tá? É só a palavra mesmo, mas também é considerada uma preposição. Os que dão mais dor de cabeça para lembrar, né, é o in, o on e o at, mas aqui ainda é preposição, tá? From, to, tá? Então, aqui, né, de e até, né, de, vou colocar aqui, delimitar um espaço temporal. Por exemplo, das, as. Tá? Então, vou pegar aí uma jornada de trabalho, ou uma jornada. This class goes from 8 a.m. to 9:40 a.m. Tá? Então, essa classe é das 8 às 9:40. Né? Então, das 8 às 9:40. From e to. Tá? Ponto de partida, ponto final, no tempo. Tá? Ok. For também é uma preposição de tempo. Você vai usar, né, para delimitar for. Aqui seria por, né, mas numa ideia de quantidade de tempo, né, ou um exemplo aqui. Or,
1 hour less for 1 hour 40 minutes. Então, essa aula, ela dura, né, 1 hora e 40. Tá? E aqui a gente usa a expressão for. Tá? Vou colocar um outro exemplo. Né? I work for 5 hours. Tá? Eu trabalho por 5 horas direto. Tá? É esse espaço de tempo que compreende, né, o período de tempo, né? Quanto de tempo eu estou querendo me referir. During também tá? Então, durante. Bem tranquilo. Por exemplo, during the night. Durante a noite. Também é preposição de tempo, mas não tem nenhum segredo ali. Tá? By, né? Esse aqui já pode causar um pouquinho mais de dúvida, tá? É difícil até de traduzir, né? O by, ele quer se referir a um espaço de tempo antes da hora que você está se referindo, né? Então, o espaço temporal antes do momento exato. Tá? Dá para explicar dessa maneira. Tá? Então, às vezes você fala assim, by 6 p.m. Você não sabe se é exatamente às 6, ou se é 5h54, ou se é 5h50, ou se é 5h59. Tá? Você sabe que by 6 algo acontece. Né? By 6, I leave for dinner. Então, pelas 6, né? Seria assim, vamos colocar entre parênteses aqui, pelas, né? Um asterisco aqui, só porque não é exatamente, né, essa tradução, mas é o que dá essa noção. Então, lá pelas 6, né? Pelas 6 eu saio. A gente falou before, né? Coloquei, vai ficar aqui embaixo mesmo, mas after, né? After é após, ou depois, tá? Depois de algo, né? Depois de algo. Então, after class. After class. Students are going to have lunch. Então, depois da aula, os alunos vão almoçar. Tá? Então, after class. Depois. Também é tranquilo. Tá? Para definir, né, um certo número de horas também, a gente pode usar in aqui também, tá? Mas a aplicação é diferente. Tá? É dentro de um período horário. Tá? Então, students have 4 classes in 3 hours. Tá? Então, os alunos têm 4 aulas em 3 horas. Né? O horário é das 8 às 11h40, né? Em 3 horas e 40 minutos. Aqui, então, eu delimitei esse espaço de tempo, né? Quantas horas são. Tá? Muito bem. Preposições de tempo. Tá? São essas. Em questão de fixação, né? Tenho lá exercícios, então deixei 2 links lá no nosso Drive, que tem alguns exercícios. Tá? E para além disso, tá? Eu gostaria de ver com vocês também uma outra matéria
relacionado aos demonstrativos, tá? Demonstrativos. Além das preposições, nessa aula também quero cobrir demonstrativos. Demonstrativos. Quais? This, that, these e those. Aqui, né, tradução, né, seria este, aquele, muito bem. Quando que nós vamos usar this, that, these ou those? Quando estivermos nos referindo no singular, tá? Então, singular, tá? E o objeto está próximo. Próximo de quem? Do locutor. Tá? Algo está próximo de você. Você quer se referir àquilo, você vai usar o this. Eu refaço isso aqui como uma tabela para facilitar. Né? Vamos colocar primeiro, né? This. Singular, objeto próximo do locutor. Também, né? Objetos incontáveis. Incontáveis. Tá? That's. Tá? Singular. Vou colocar aqui. Vou tirar esse objeto distante do locutor. Objetos incontáveis também. Já o these, né, é plural. O objeto está próximo, objeto próximo do locutor. E para objetos contáveis, tá? E o those para copiar. Tá? Só mudar aqui. O objeto está distante do locutor. Para a gente visualizar mais fácil as diferenças, né? Vamos mudar a cor das palavras aqui. Então, this, that, these, those. É aquela aula que eu incomodo vocês, né, para colocar aí a língua no meio no meio do dente, né, para conseguir pronunciar o TH. Beleza. Vamos colocar então alguns exemplos. Né? This person. Opa, vou colocar aqui. Exemplos. This person. Stole my wallet. Essa pessoa roubou a minha carteira. Eu estou me referindo, né, a uma pessoa que é singular, né, é uma pessoa só. E quando eu falo this person, a noção que se tem que ter é que essa pessoa está perto de mim. Tá? Porque se eu falasse that is nice, aquela pessoa é legal, veja, dá a noção de que a pessoa está distante de mim. Tá? Então, this está bem próximo e é singular. E incontável. E o that,
a pessoa está distante, né? O objeto está distante. Já para o these, né? Então, these apples. Apples taste good. Essas maçãs têm um gosto bom. Tá? Vejam, essas maçãs eu consigo contar. Né? Se você separar, né, colocar assim, 25 maçãs, não precisa falar das 25, você fala these, tá? Porque elas estão próximas de você, tá? E você consegue delimitar quantas são. E o those, those, vou usar outro exemplo. Those, eu estou pensando em comida agora, né? Those computers don't work. Don't function anymore. Aqueles computadores não funcionam mais. Tá? Vejam, a noção é de que nós estamos se referindo a algo que está longe de nós. Tá? Muito bem. Agora, né, vamos pegar algo incontável. Mesmo que você esteja com uma quantidade, né, x, y, z, você vai usar o this. Tá? Então, this money. Tá? This money is mine. Ou that money is hers. Tá? Então, esse dinheiro é meu. Tá? Você não vai usar these, porque o dinheiro ele é incontável. Mesmo que você tenha 50 notas aí espalhadas perto de você, tá? Você não usaria this money, é this, tá? Porque é incontável. O sentido de dinheiro, né? Porque você não fala eu tenho um dinheiro, dois dinheiros, três dinheiros. Tá? E o that, né, também, porque daí o dinheiro está longe, ele não está palpável, às vezes, por exemplo, está na conta bancária. Você fala, esse dinheiro é dela. That money is hers. É o dinheiro que não está próximo de você, também é incontável, mesmo sendo plural, tá? Mesmo que seja plural aqui, nós vamos usar o that. Tá? Ok. Também, tá, pessoal, tem exercícios, né, de demonstrativos. Né? Vejo que é bem mais curtinho, bem tranquilo, mas como eu imaginei mesmo que ia caber dentro do horário de aula, eu já aproveitei para incluir aqui essa parte de demonstrativos, que é bem simples. Tá? E é isso, pessoal. Né? Então, façam os exercícios que estão disponíveis lá. Tá? Não precisa enviar, é para fixação. Para vocês darem uma praticada, porque só na hora que você for usar, né, você vendo a teoria aqui, por exemplo, das preposições, você vê que você consegue entender, consegue lembrar mais ou menos, né, vendo essa descrição. Mas na hora que você vai se comunicar, falar, escrever alguma coisa, você enrosca. Né? Você vai falar, putz, janeiro. Putz, qual é a preposição que eu uso? Eu vou falar do Natal, é o período do Natal. Né? Ou, não, quero me falar do dia do Natal. Muda a preposição, né? Você tem que ir caçando. Mas, né, pessoal, é isso para a nossa aula de hoje. Tá? Então, se tiverem alguma dúvida, estou aqui disponível. Se não, estão dispensados. Obrigado.